21 dias, combinando com o jejum de Daniel. Poucos homens jejuaram tanto. Poucos homens conseguiram resistir tanto. Jesus, 40 dias no deserto, jejuou e orou. Mas qual é o propósito disso tudo, de nós jejuarmos e nós orarmos? É para nós podermos ter comunhão para com Deus. Amados, Deus, em toda a sua soberania, Ele é soberano para fazer muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. Aliás, Ele criou uma forma para que Ele pudesse estar perante aos seus, que Ele pudesse conversar com os seus servos. E esta forma se chama oração. O ato de orar é o ato de você estar na presença de Deus, de você buscar a presença de Deus, é de você ter ação na presença de Deus. Nós falamos muitas vezes: olha, estou orando. Amados, não é repetição de palavras. O Senhor conhece qual a sua necessidade. Aliás, em Filipenses 4,19, Ele diz que suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Então Ele já te deu o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Oração, irmãos. Qual a maneira de você chegar para que Deus interceda ao teu favor? Através da oração. Mas não é um simples fato de você orar, mas para tudo que você faça tem que ter propósito. Não podemos fazer de qualquer jeito, porque no reino dos céus há ordem e decência. Não é assim que você chega lá porque eu declamei, falei bonito e eu já estou aprovado. Não está não, irmão. Aliás, você já está reprovado como você achou. Você começou o catecismo e já está reprovado. Nós temos que ter a certeza e convicção daquilo que nós estamos fazendo para estar na perfeita e boa, agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Porque se de nada vai resolver. Muitas vezes a oração não passa do teto, como muitos dizem, como está escrito. Não passa do teto porque o homem não teve propósito na oração. Ele só murmurou palavras. Murmurou palavras bíblicas, palavras que estão na Bíblia. Murmurou. Olha o que eu estou dizendo. É muito forte isso. Agora, quando você faz com propósito, irmão, Deus já conhece o teu coração. E quando você deleita o teu coração para Deus, Ele começa a agir na tua vida. E você começa a dar testemunhos daquilo que Deus está fazendo. Para não ficar só em falácias, vamos colocar lá um único versículo com 3 palavras. 1 Tessalonicenses 5,17. 1 Tessalonicenses 5,17. Acostumado a olhar para a tela. Cadê o amado da tela? Porque essa Bíblia aqui, as letras são muito pequenas. Mas o pastor ainda consegue guardar. Orar sem cessar. Amém? Amém. Todos encontraram? Simples. É orar sem cessar. A oração não pode parar, irmãos. Tem muitos que dizem que a oração não move mais nada. Mas se você olhar o livro poético mais antigo da Bíblia, mudou o cativeiro de um homem através da oração. Se você pegar o patriarca da fé, quando livrou o sobrinho Ló de Sodoma e Gomorra, foi através da... Quando você vai falar de Ana, que orava para ter a sua madre aberta, para que ela tivesse um filho, ela fazia o quê? Orava. Até o sacerdote confundiu como se ela tivesse tomado uma cana, como se ela tivesse embriagada na porta do templo. Mas Ana orava. E orava até em línguas, irmãos, naquela época. Olha o poder da oração. Você veja, quando você começa a observar
aquilo que a Bíblia exemplifica para nós a respeito da oração. Eu comecei com Paulo, 1 Tessalonicenses, mas eu já voltei lá atrás e eu ainda continuo. Muitos exemplos a Bíblia nos dá a respeito de mudança de circunstância através da oração. E muitas vezes nós temos circunstâncias que achamos que não vamos conseguir vencer. Lucas 1,37: nada é impossível para Deus. Nada. Zacarias, homem de uma idade avançada, junto com sua esposa Isabel, também de idade avançada, trouxe ao mundo João Batista, aquele que preparou o caminho para o Filho de Deus. Orando. E quando ele resolveu que ia falar, selaram os lábios dele. Que oração você guarda para você? O Senhor não fala em Mateus 6,6 para você entrar no teu quarto, em secreto, fecha a porta. O véu já se rasgou, irmão. Você tem a liberdade de conversar diretamente com Deus. Ainda tem hipócritas, ainda que falam que precisamos fazer repetições de palavras. Não! Não é necessário. Porque o Senhor conhece o teu coração. E através da oração Ele consegue chegar até você. É um canal que Ele abriu. É um canal de permissão que Ele abriu. Jesus, 40 dias no deserto, jejuando e orando, e conseguiu vencer Satanás. E Ele disse: se creres, farão obras maiores do que as minhas. Se nós cremos no poder da oração, irmãos, faremos obras maiores. Na intercessão seremos maiores. Mas não porque você é melhor que alguém. Não, é porque o Senhor te permitiu e você tomou posse daquilo que Ele te deu. O Senhor já te deu. Olha aqui, o Senhor já lhe deu. Ele foi justo. Nós somos justificados em Cristo Jesus. E Jesus nos concedeu todo o poder. Ele não concedeu parte. Ele fala: todo poder me é dado. E por que nós não tomamos posse? Porque nós ficamos esperando pelos outros. Não espere, irmãos. Quando você tem que fazer alguma coisa para alguém, faça. Não espere a atitude do outro. Estava vindo para cá de Uber. Sabe o que o rapaz falou para mim? Nós devemos fazer a obra do Senhor mesmo quando a seta do maligno alcança nossas costas, porque nosso intercessor vive. E Ele retira tudo isso. Ele é escudo e fortaleza para nossas vidas. Eu falando assim, você já está me dando a mensagem daquilo que eu vou pregar? Porque, meu amado, veja bem, ele contou a história dele, levou 10 minutos, não acho que nem até isso, da casa da minha mãe até aqui. Mas os espíritos se identificam e se identificam através da oração. No período da tarde, até brinquei com a minha esposa, eu falei assim: preciso tirar um período. A gente chegou na euforia, brincamos, cumprimentamos, vi minha mãe, está bem, vi minha irmã, vi minha sobrinha, sabe? Estão todos bem aqui. A casa está bem, o lugar onde elas vão descansar está bem, elas estão bem de saúde. Eu falei: agora preciso de um momento de agradecimento. E quantos de nós não tiramos esse momento de agradecer? Porque a gente só pensa na minha situação, na minha circunstância. O cativeiro de Jó, como eu disse no início, foi mudado quando ele começou a interceder pelos amigos, aqueles mesmos que apontavam ele. É os mesmos que apontavam ele, que viam problemas nele, tentando justificar se ele tivesse cometido alguma falha. E a gente muitas vezes pensa no nosso próprio umbigo na oração, esquece de interceder por pessoas que têm mais necessidade do que as nossas. Amados, aqui nós estamos com salvaguarda, mas tem pessoas lá fora com mais necessidade do que nós. Tem pessoas que não têm entendimento nem o conhecimento.
Mas mesmo assim o Senhor fala que nós devemos amparar. São todas criaturas de Deus. Nós devemos ter mais para dar do que para receber. Porque o pouco que você doa é multiplicado. Porque eu vejo através das orações. Nós vemos que muitas vezes o pouco que entra não consegue suprir, porque Deus faz multiplicar. Mas aos olhos humanos nós conseguimos enxergar. Mas as coisas estão acontecendo. Você precisaria abastecer o carro para ir lá fazer aquela obra e não vai ter necessidade. A tua gasolina vai render. O teu combustível vai render. O defeito do teu carro não vai existir, então você vai poder recuperar com a obra. E muitas vezes nós pensamos, mas se eu fizer tal coisa eu vou descobrir. Aquele negócio que é cobertor curto, né? Eu que sou grandão, passo uma dificuldade com esse negócio de cobertor, principalmente, né? Por isso que lá em Rio Preto é quente, dificilmente a gente usa cobertor. Mas se eu passo uma dificuldade com esse negócio, uma hora puxa para cima, cobre a cabeça, descobre o pé, o negócio é meio estranho, entendeu? Aí você coloca o cobertor meio atravessado, mais ou menos a vida dos necessitados. Uma hora ele tem cobertor, outra hora ele não tem comida, outra hora ele tem um agasalho, outra hora ele não tem. Outra hora ele tem um canto quente para dormir, outra hora ele não tem um canto, outra hora ele é acolhido, outras horas ele é esquecido. Mas nós somos privilegiados. Não importa qual circunstância que nós estamos vivendo, pense que tem alguém com uma necessidade maior do que a tua. E quando nós propusemos a participar de uma campanha de oração, o pastor levantou um tema, ou alguém dentro da igreja levantou um tema. Abraça. Mês de maio termina amanhã, mas terão outros maios por vir, permitindo Deus. Mas até então, já deu por completa a obra? O Senhor já realizou tudo que tinha para realizar na tua vida? Aí eu volto lá no texto de Paulo: orai sem cessar. Quem pode resolver e mudar toda e qualquer circunstância é o Senhor nosso Deus, e através de Jesus Cristo. Porque ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, pois Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E como nós muitas vezes oramos e esquecemos Jesus em meio às nossas orações. Mas o véu se rasgou, mas temos um intercessor perante ao Pai. Quem se chama o nosso intercessor? Jesus Cristo. Mas o Espírito Santo leva de forma, olha, nós não sabemos orar, mas Ele leva de forma inexprimível aquilo que nós aqui falamos. Mas nós devemos vigiar a todo tempo. Quando você lê a palavra em Mateus 26, 41, diz: vigiai. Porque a primeira circunstância que o Senhor fala para nós vigiarmos aquilo que nós falamos, pensamos ou imaginamos, para que aquilo não contamine, as coisas ruins não contaminem o nosso coração. Porque o nosso coração é enganoso. Quando você pensa que está bem, está tudo mal. Então você tem que vigiar. Vigiar todas as coisas, vigiar até a tua visão. Porque o mundo hoje está de uma maneira difícil. Está muito difícil. Mas já esteve. Agora está muito mais difícil. Sabe de que jeito que Satanás está agindo? Está querendo matar a nossa alma. Sim, está querendo impedir que a nossa alma retorne a Deus. Nosso espírito volte. Ele está pelejando o tempo inteiro, intensamente. Mas quando você dobra os seus joelhos com propósito e foco no Senhor, meu irmão, a vitória é certa. Não tem quem consegue te impedir de ser vitorioso. Porque
Ele nos fortalece. Jesus Cristo nos fortalece. E se você tem um foco em saber que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador, e através dele, do sacrifício dele, nós ainda permanecemos aqui para ajudar o nosso próximo, assim como ele disse em Mateus 22, 37, amar o próximo como a ti mesmo. Meu irmão, nem a expressão toda de João consegue expressar isso. Amar o próximo, na dificuldade, meu irmão, você tem que amar o teu próximo, fazer o melhor para o teu próximo. E se você pega esse mesmo texto aqui, você volta em Efésios, um pouquinho antes, é mencionado isso. Você deve fazer o bem, não importa a quem. Porque aquele que está te vendo é o que vai te regozijar, vai te dar alegria no coração. Regozijai-vos. Regozijai-vos, irmãos. Sejam alegres na obra. Sejam alegres a fazer o bem a cada um dos seus. Ah, mas ele não está no mesmo caminho em direção para que ele venha. Você tem que conquistá-lo. E muitas vezes o ser humano é só por vista ou pela necessidade. Eu cheguei nessa obra pela necessidade. Eu cheguei à casa de Deus pela necessidade. Eu entrei no caminho pela necessidade. Mas muitos podem vir pelo amor. E pelo amor é pela preocupação que cada um de vós tem com os necessitados. E que em nome de Jesus vocês sejam capacitados. Não é possível aceitar que a pessoa pegar e pegar e falar assim: eu não tenho condições. Irmão, não é você que avalia as suas condições. Senão Jesus não teria escolhido quem ele escolheu para andar com ele. O Senhor te escolheu. E se ele te escolher, ele vai te capacitar. Seja na oração, seja no louvor, seja na ministração, ou seja somente na intercessão. Ele vai te capacitar para fazer. E fazendo muito mais do que você pensa ou imagina. Porque nada é impossível para Deus. Tem pessoas desenganadas em hospitais. Hoje o Senhor te chama para interceder por eles. Ah, se havendo somente o justo, que assim seja. Você vai tirar esse justo deste cativeiro. O poder da oração quebrou correntes, criou terremotos e libertou os ungidos de Deus. É muito fácil a gente ministrar a coisa que já foi dada como iniciação. Eu cheguei aqui hoje e estava tendo um culto. O culto não, estava tendo uma aula de iniciação de obreiros. Fica mais fácil.